Olá pessoal, tudo bem? Como vocês têm acompanhado, a equipe da TV Síndico Legal está seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde referente à pandemia do novo coronavírus. Antes de começar o programa de hoje, você que não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, TV Síndico Legal. Deixe também o seu comentário e o seu like para nos incentivar a trazer bons assuntos para vocês. Está começando mais um painel condominial. Entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020 a Lei Geral de Proteção de Dados e existem muitas dúvidas a esse respeito. E para ajudar a esclarecer essas dúvidas e trazer mais informações relacionadas a essa lei com os condomínios, nós convidamos o advogado e membro do Comitê Jurídico da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, Dr. Eduardo Manzepi. Dr. Eduardo, seja bem-vindo ao programa Painel Condominial. Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo e mais uma vez agradecer o convite para a gente poder vir aqui falar um pouco sobre essa nova lei, esse novo tema que poucos parece que ainda têm conhecimento e que ela impacta de forma tão profunda no dia a dia de todos. Doutor, para começar, o que significa a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD? Então, essa LGPD, a abreviação da Lei Geral de Proteção de Dados, nada mais é do que uma lei que dispõe sobre o tratamento de dados, né? E esses dados não são qualquer dados. É o tratamento de dado pessoal, ou seja, o meu, o seu, os dados de todos os cidadãos, em especial os brasileiros. E por que ela trata do tratamento de dados? Como que é isso? Ela prevê exatamente isso. Ela vem regular o tratamento de dado que é feito por pessoa física, ou seja, que nós podemos fazer, por pessoa jurídica, empresas de direito público ou privado, inclusive de órgãos públicos. O que é feito com os nossos dados? É isso que ela vem tratar. Ela vem para exatamente cuidar do que é feito com os nossos dados e que hoje nós não damos o devido valor e atenção. Por isso é que nós sofremos fraudes, muitas vezes sofremos incômodos de ligação de empresas que nós nunca tivemos nenhuma relação e, inclusive, nós muitas vezes somos direcionados a certos tipos de consumo, por exemplo, na relação de consumo, por conta de um perfil nosso que traçaram e nos demandaram informações para nos direcionar. Então, um dos principais focos e princípios dessa lei, assim como toda a legislação de proteção de dados e privacidade pelo mundo, é exatamente resgatar um princípio que nós temos hoje aqui na Constituição brasileira, que ninguém nunca fala ou lembra, o princípio da autodeterminação informativa. É o princípio que nos transforma como detentores autônomos dos nossos dados e o que é feito com a informação. Doutor, e como que ela funciona, como ela pode ser implementada? Ela não é uma lei, simplesmente uma lei jurídica de direito. Ela é uma lei que vem trabalhar toda a organização da empresa, toda a organização de um órgão público ou daquele, no caso, profissionais liberais que tratam dados pessoais com finalidade profissional e econômica. Qual que é a importância disso? É exatamente isso. Ela vem para nos falar, agora vocês precisam ter organização, controle e monitoramento, saber o que está acontecendo dentro da organização ou do seu escritório ou do seu consultório com relação aos dados pessoais de terceiros. Então, ela não é uma lei somente jurídica, ela é uma lei que envolve jurídico, envolve tecnologia da informação, porque ela prescinde de segurança da informação, em especial quando forem dados digitais, né? E também prescinde de outras áreas, por exemplo, uma área que é muito pouco valorizada, profissional de projetos e processos. Nós agora temos que ter processos dos fluxos de dados dentro da nossa empresa. Certo, doutor. E quem que pode implementar essa lei? De quem que é a responsabilidade para o uso dessa lei? A responsabilidade para realmente cumprir as obrigações que estão nessa lei são dos chamados agentes de tratamento que estão lá dentro, que é quem trata, né? E quem são os agentes de tratamento? Seja pessoa física ou jurídica, pública ou privada, qualquer um deles. Mas quem tem aí, vamos falar assim, essa capacidade e competência para implementar essa lei?
Ela não é uma lei que veio dizer qual é o profissional. Ah, é o advogado quem faz, ah, é alguém da TI quem faz, é alguém de projetos, é um contador, não, é o RH, ah, é o compliance. Não, ela não estipulou qual é a profissão, né? Mas ela determina algumas competências que esse profissional, essa pessoa tem que ter, né? Dentre elas, tem que ter o conhecimento jurídico, não precisa ser advogado, mas tem que conhecer da lei e da legislação e saber da interpretação, tem que ter conhecimento de tecnologia e segurança da informação, porque existem normas técnicas com relação à segurança da informação que tem que ser estabelecidos e tem que entender de processo e gestão, em especial do ramo de atividade da empresa ou do órgão, porque ele vai precisar mapear esses processos lá dentro. Então, é um profissional ou uma empresa de profissionais que tem essas competências mínimas para poder aí sim fazer uma adequação correta à LGPD. Doutor, e no caso dos condomínios, como que essa lei funciona, como que ela pode afetar o âmbito condominial? Veja bem, a LGPD ela é bem clara quando ela diz que essa lei é uma obrigação de cumpri-la para as pessoas físicas e jurídicas, né? O condomínio em si ele tem uma situação de uma personalidade jurídica diferenciada, né? Ele não é uma empresa, até porque ele não visa lucro, né? Mas ele também não é uma pessoa física. Mas, assim como ele é na legislação civil, ele tem uma figura equiparada e ele é onde ele responde ou ele demanda em juízo como o condomínio, como uma personalidade específica, e ele, no caso do condomínio, ele trata dado. Então a lei deixou bem claro, são todos que tratarem dados, todos, seja física ou jurídica, toda pessoa ou qualquer entidade que tratar um dado tem que respeitar essa lei. Por isso o condomínio ele tem responsabilidade sim, em que pese ele não ser uma pessoa física, nem jurídica na forma da lei, mas ele trata dado, por exemplo, quando um visitante vai adentrar ao condomínio, em especial nos condomínios comerciais, ele ali faz um cadastro, ele passa os seus dados. A partir de agora, tem que ter processo, tem que ter segurança desses dados. O que é isso? Tem que estar estabelecido que eu vou coletar o nome, o RG dele, ou o CPF. Por quê? Porque eu preciso saber quem é que entrou aqui tal hora e tal dia. Essa é a finalidade, adequação e necessidade. Eu não preciso nesse cadastro saber, por exemplo, a religião ou opção sexual dele. Então isso é que a lei vem regular, para que não utilizem dados que não são estritamente necessários e que têm uma finalidade específica para que possam aí sim ser utilizados para outros fins que não sejam aquele. E no caso do uso de dados, né? No caso do vazamento desses dados, como o senhor disse no começo, que algumas ligações, a gente recebe ligações de empresas que a gente nem sequer tem relação. Qual é a punição, no caso, agora que essa lei entrou em vigor? Eu não te falo nem só quanto ao vazamento, tá? É toda violação ao tratamento de dado pessoal fora do que está previsto na legislação agora. Seja vazamento, invasão ou algum tipo de tratamento, não houve invasão nem vazamento, mas você está tratando o dado de forma ilegal, fora do que prevê a lei. Então, todas essas violações hoje para tratamento de dados, ela tem algumas responsabilidades administrativas e outras civis, né? Administrativas, previstas na lei hoje, vão desde a advertência a uma multa que pode chegar até 50 milhões de reais, dependendo da situação, né, do agravante. A multa pode ser diária, pode ser uma situação que está sendo corriqueira, ela é diária. E nós temos outras duas penalidades muito importantes, que é exatamente o dever de publicização, ou seja, que eu vejo hoje que um dos maiores problemas hoje é a nossa repercussão que nós temos no mundo digital, a tal repercussão negativa, né? Por exemplo, eu vou dar o caso aqui do condomínio, de uma construtora, de uma administradora de condomínio, que tem aí publicado em todos os sites e mídias e redes que vazou dado ou que ela foi autuada porque ela não trata os dados pessoais conforme está previsto na lei. Olha a repercussão negativa disso. Ela com certeza, isso já existem casos assim nessa situação, primeiro, ela vai receber requisições e demandas do cidadão, né, que teve alguma relação, que foi alguma vez lá, porque quer saber o que aconteceu, com o direito dele, ele tem uma lei hoje que respalda ele.
Ele vai ter esse condomínio, essa administradora ou essa construtora pode sofrer demandas judiciais. Nós tivemos aí um caso agora de uma construtora no sul do país que foi condenada já com base, sim, também com base no Código de Defesa do Consumidor, mas com base na LGPD, a não tratar mais o dado daquele cidadão e ainda indenizar o cidadão em R$10 mil de dano moral, né? E nós temos o outro agravante pior de todos, né? Aqueles nossos clientes ou fornecedores que não vão mais querer nos fornecer ou passar dados ou receber dados dos nossos pessoais que a empresa trata, que violou, e aí como é que eu faço para exercer a minha atividade? E aí a última pena e a última sanção, que é a mais grave de todas, é a suspensão ou proibição de tratar aqueles dados pessoais. Imagina uma administradora de condomínios proibida de tratar dados de um certo condomínio ou de vários condomínios. Um vazamento, por exemplo, de dados de uma administradora, se sou um síndico de condomínio e sei, a primeira coisa que eu faço é requisitar, não trata mais os dados do meu, o que você fez, o que você não fez, ou seja, a construtora da mesma forma. A construtora, quando vendeu um imóvel, por exemplo, muitas vendem na planta, né? Uhum. Ela captou esses dados pessoais, então ela passa a ser responsável. E aí ela vai transferir para uma administradora ou para um condomínio, quando se forma o condomínio para a assembleia geral, então ela também responde por esse compartilhamento. Se ela transferir para uma administradora que não tem segurança e não segue a lei, se o dado vazar lá, ela também responde. Todos nessa cadeia de compartilhamento, se não estiver adequado e houver a violação ao tratamento, todos podem responder juntos. E nós temos, por fim, como eu falei, a responsabilidade civil, que já tem, inclusive, demandas judiciais coletivas e individuais de indenização. No caso, doutor, só para refrisar essa história, desde o síndico até o próprio condomínio, todos são responsáveis no âmbito condominial. Todos são. Inclusive, o condomínio hoje, ele é responsável pelos dados dos visitantes, é responsável pelo dado do condômino que está lá dentro, é responsável pelo dado pessoal do prestador de serviço que ele cadastra para entrar para fazer esse serviço. Então, ele tem essa responsabilidade. E hoje, quem é a figura que responde representando o condomínio? O síndico. Então, essas ações, essas atitudes que têm que ser demandadas, que têm que ser colocadas em prática, para que se tenha adequação, para que o condomínio esteja adequado à lei, tem que partir do síndico. É aquilo que eu falo, eu indico para todos os síndicos que me perguntam, né? O que eu faço? Primeira coisa, chame uma Assembleia Geral Extraordinária, explique a lei e crie um grupo de trabalho para que possa fazer os levantamentos necessários para adequação à lei. Doutor, nós falamos muito de dados, da proteção deles, sobre a lei, mas como esses dados são coletados? Então, quando você chega na portaria, esses dados, quais são os seus dados? Nome, RG e CPF. Aonde você vai? Em tal lugar. Eles são coletados de forma, ainda tem fisicamente em alguns condomínios, mas a maioria deles hoje, a grande maioria, 95%, é por meio digital, é por um sistema, né? Então, até esse sistema, até a empresa desenvolvedora desse sistema, aonde ela hospeda esse sistema, que, na verdade, o condomínio ou a administradora, ela coleta esses dados, por exemplo, do condômino ou do visitante, ela alimenta um sistema que é de terceiros, provavelmente. E esse sistema de terceiros é de uma outra empresa. Então, o condomínio e a administradora tem que também exigir que essa outra empresa se adeque. Adequando aí sim essa outra empresa, além das questões procedimentais, de processos, de fluxos e juridicamente, tecnologicamente, com relação à segurança da informação. Nós temos hoje ISOs, que são normas técnicas de segurança da informação em tecnologia, específica para a segurança da informação e privacidade por conta da LGPD, por conta das legislações de proteção de dados. Então, veja bem, nós temos hoje uma norma que dos 65 artigos da Constituição, essa norma abarca 25 ou 24. Então, se você não cumprir ela, você não vai estar cumprindo esses artigos referentes à segurança da informação. Doutor, para finalizar,
qual que é a sua recomendação para quem está assistindo a gente agora, que é o consumidor ou que tem uma empresa, em relação a essa lei de proteção de dados? A recomendação que eu dou para aquele que é consumidor, para aquele que é detentor do seu direito de dados, né, de proteção aos dados, que é o chamado titular de dados, só para você ver a importância que a lei nos elencou como titulares de dados, como se fosse uma propriedade mesmo, e o é, né, que procurassem conhecer um pouco mais da lei e ter um pouco mais de cautela com quais dados fornece, onde fornece e para quem fornece. Porque nós chegamos à necessidade de uma legislação própria exatamente porque nós não nos regulamos, nós não nos controlamos. Então nós precisamos desenvolver, assim como já existe em outros países, em especial da União Europeia, uma cultura de privacidade. Eu vejo aí, e isso afeta a todos, eu quero ter privacidade, eu quero proteção à minha privacidade, segurança, à minha intimidade. Só que não para pensar que nós mesmos estamos fornecendo o meio para que nós não tenhamos esse direito. E as empresas, as pessoas que tratam dados pessoais de forma profissional e econômica, no caso aqui especificamente eu posso elencar os condomínios, as administradoras em especial e as construtoras que respondem junto nessa cadeia, que eles, se não estiverem fazendo, que deem um start logo nisso, que façam uma reunião inicial para tratar esse assunto especificamente, que isso seja registrado, que tenha ata disso, que crie-se já um grupo de trabalho, ali fala em Comitê Gestor de Proteção de Dados, então cria um grupo de trabalho disso e esse grupo de trabalho já começa a traçar, a levantar os dados, os processos e traz um plano de ação para a execução da adequação. Porque, como eu falei, a lei já está em vigor, em que pese a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não estar aplicando, porque os 3 artigos das sanções administrativas da lei estarem prorrogados para agosto de 2021, todo o resto, toda a legislação de consumidor, civil, está valendo, e também a administrativa, por exemplo, dos órgãos de defesa do consumidor, que são os PROCONs. Já está valendo, e o PROCON ele tem autonomia para atuar em até 10 milhões. Né? Então, que se adequem logo e que demonstrem, porque vão ser, fatalmente, ou hoje, ou daqui 30 dias, ou daqui 60 dias, vão ter alguma demanda, alguma requisição, seja do titular, do cidadão, seja de algum órgão público, ou até do judiciário, numa ação civil pública, dependendo do tamanho disso, né? Do tratamento desse dado, tenham como demonstrar, provar que estão buscando adequação. Aqueles que não conseguirem provar minimamente que estão respeitando e tentando se adequar, vão ter sérios problemas. Então a recomendação é proteger os dados, né? Proteger os dados com segurança da informação e rápido, já. Comecem a executar um plano de ação para isso. Essa foi a entrevista de hoje, esclarecendo algumas dúvidas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Obrigada, doutor Eduardo, pela sua presença aqui no programa de hoje. Eu que agradeço. Essa e outras entrevistas vocês acompanham no canal no YouTube TV Síndico Legal. Estamos também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E acompanhem também os nossos conteúdos exclusivos sobre leis e gestão condominial no portal sindicolegal.com. Até o próximo programa.